Pode dar 3 cliques, agradeço, mais um, ótimo, perfeito. Então veja só que interessante, né? O gene da alfa-actinina 2 se encontra no cromossomo 1, braço Q, posição 42, braço Q, posição 42, 43. Então o gene da alfa-actinina 2 está aqui. O gene da alfa-actinina 3 se encontra no cromossomo 11, braço Q, posição 13.1. Aqui é a prova para vocês de que o genoma humano está mapeado. Nós temos o endereço desses genes e em qual cromossomo ele se encontra. Além disso, nós conhecemos o código desse gene, tá certo? E nós sabemos que o músculo esquelético é constituído de fibras do tipo 1, fibras do tipo 2, subdivididas em 2A, e fibras do tipo 2B. Olha só que interessante, dentro de fibras musculares do tipo 1, somente o gene ACTN2 funciona. O ACTN3 é um gene silenciado dentro de fibras do tipo 1. Dentro de fibras do tipo 2, que são fibras de rápida contração, fibras que normalmente são muito exigidas em provas de explosão, em provas de força, potência muscular, tá certo? Ele só expressa, dentro dessas fibras do tipo 2, ocorre a expressão tanto do gene ACTN2 quanto do gene ACTN3. Ou seja, se o gene se expressa, significa que a proteína é produzida lá dentro. O gene é simplesmente onde se encontra o código específico para se produzir aquela proteína naquele molde, e que essa proteína vai fazer o ancoramento do filamento de actina na linha Z sarcomérica. Próximo, por favor. Então está aqui. O gene da alfa-actinina 3, que é aquele localizado no cromossomo 11, braço Q, 13.1, ele tem um código específico, mais um clique, que esse código específico, pode dar mais um, por favor? Nós sabemos qual é esse código, né? E nós sabemos que lá na posição 1747 da sequência de bases do genoma, o certo é o indivíduo ter uma citosina, tá certo? Quando esse indivíduo tem a citosina, nesse código genético, posteriormente existe lá dentro do músculo esquelético, em fibras do tipo 2, a produção da alfa-actinina 3, aquela proteína que faz o ancoramento das actinas na linha Z sarcomérica. Porém, foi identificado uma mutação genética, que seria a troca desse aminoácido citosina por uma timina, lá naquela posição 1747, que quando o indivíduo tem essa mutação genética, a proteína não é produzida dentro das fibras musculares do tipo 2. Ou seja, falta a proteína lá dentro. Mais um clique, por favor. E olha só que interessante. Dentro desse contexto, sabendo que nós temos no nosso organismo sempre 2 genes, né, para a alfa-actinina 3, um que veio do pai e um que veio da mãe. Então existe a possibilidade de um indivíduo ser homozigoto para o alelo normal, ou seja, tanto o gene que ele recebeu do pai quanto o gene que ele recebeu da mãe tem o código normal. Se ele tem o código normal nos 2 genes, do pai e da mãe, que ele recebeu, ele vai produzir a proteína normalmente, naturalmente, dentro de fibras musculares do tipo 2. Tá certo? Se ele recebeu um gene normal e um gene mutante, ele é um indivíduo heterozigoto. Ele produz, quem sabe, uma menor quantidade da proteína, porque ele tem um gene apenas trabalhando dentro das fibras musculares do tipo 2. Ao contrário daqueles indivíduos que têm os 2 genes com o código genético mutante. Esses indivíduos são indivíduos que não expressam a proteína em fibras musculares do tipo 2. Próximo, por favor. Próximo. Um clique. Mais um. Isso, perfeito. Agora, vejam só que interessante. Levantaram a hipótese, tá certo, de que aqueles indivíduos que têm o código genético alterado e que não produzem aquela importantíssima proteína alfa-actinina 3 em fibras musculares do tipo 2, que são fibras recrutadas em exercícios de explosão, força,
tá certo? Levantaram a hipótese de que esses indivíduos não teriam, quem sabe, potencial em se destacar em provas de explosão, como quem sabe, como por exemplo, 100 metros rasos. Aí fizeram o seguinte, olha só o que a literatura tem comprovado, né, a literatura científica. Se nós pegarmos indivíduos, atletas, especialistas em provas de explosão, em provas de força, e genotiparmos esses indivíduos, ou seja, fazemos a leitura do código genético desses indivíduos, olha só que coisa fantástica. Próximo, por favor. A grande maioria deles apresenta os dois genes, os dois alelos, tanto que recebeu do pai quanto que recebeu da mãe, com o código genético normal, sugerindo que aqueles que realmente têm potencial em serem atletas de ponta nessas modalidades de força e potência, necessitam da presença da proteína alfa-actinina 3. O oposto é verdadeiro quando a literatura científica vem e genotipa quem? Atletas especialistas em provas de resistência. A grande maioria dos atletas especialistas em provas de resistência, como por exemplo maratona, apresentam o genótipo XX, ou seja, não tem o código genético mutante, não produzem a proteína alfa-actinina 3 dentro do músculo esquelético, sugerindo que, quem sabe, em provas de resistência onde, né, quem realmente é recrutado no músculo esquelético expressivamente são fibras musculares do tipo 1, não teria, quem sabe, tanta exigência em ter essa proteína e essa proteína favorecer o alto desempenho em provas de resistência. Próximo. Outro dado interessante da literatura é o seguinte, justamente aqueles indivíduos portadores do genótipo RR, ou seja, aqueles que têm os dois genes com o código normal e produzem a proteína alfa-actinina 3, eles têm um maior percentual de fibras musculares do tipo 2, sugerindo também, quem sabe, que o fato do indivíduo ter os dois alelos normais, isso favoreceria, quem sabe, um shift, que a gente chama, para uma maior expressão gênica que favoreceria maior percentual de fibras musculares do tipo 2. E o oposto é verdadeiro, volta por favor. E o oposto é verdadeiro para atletas de resistência. Esse aqui mostra também, olha lá, atletas de resistência que são portadores do genótipo XX, ou seja, tem os dois genes com o código alterado, tá certo? Eles têm um menor percentual de fibras do tipo 2. Se tem menor percentual de fibra do tipo 2, eles têm um shift para maior percentual de fibras do tipo 1. Ou seja, são justamente as fibras do tipo 1 que favorecem o alto desempenho em provas de resistência, em provas de longa duração. Então, esse é um exemplo de um gene que comprovadamente a cada dia vem surgindo novos trabalhos na literatura mostrando que tem potencial em influenciar a performance física humana. Próximo, por favor. Um segundo gene que eu vou trazer aqui para vocês é o gene conhecido como gene da óxido nítrico sintase endotelial. Tá certo? O óxido nítrico é uma moléculazinha produzida dentro dos vasos sanguíneos do nosso corpo. Em repouso, como todos vocês estão agora, está sendo produzido o óxido nítrico. Se alguém sair daqui, levantar e resolver ir embora, seja caminhando ou seja correndo, tá certo? Obviamente que a musculatura que está sendo trabalhada naquele momento vai precisar de um aporte maior de sangue. Por quê? Porque o sangue ele faz o carreamento de oxigênio e de nutrientes, favorecendo, né, aquele aumento dos ciclos de contração e relaxamento da musculatura esquelética. Portanto, durante o exercício físico, os vasos sanguíneos que entremeiam os músculos que estão sendo recrutados, exercitados, os vasos sanguíneos dilatam. E a principal molécula que induz vasodilatação é essa famosa moléculazinha conhecida como óxido nítrico. O óxido nítrico foi descoberto
né, por Foucault, Inaro e Murad, e esses três ganharam o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina em 1998, por terem descoberto o óxido nítrico e a importância do óxido nítrico no sistema cardiovascular. Na sequência, vieram alguns pesquisadores e descobriram que aquela vasodilatação muscular que ocorre durante o exercício físico, né, a dilatação dos vasos, é principalmente mediada por um aumento na produção do óxido nítrico. Ou seja, em repouso, todo mundo produz uma quantidade que a gente chama de basal de NO, e durante o exercício físico, essa quantidade de óxido nítrico aumenta, promovendo o que a gente conhece como uma resposta fisiológica do organismo à resposta vasodilatadora muscular. Bom, próximo. Nós resolvemos, posteriormente a essa descoberta do Foucault, do Inaro e do Murad, genotipar 1.500 indivíduos da população brasileira. Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá no cromossomo 7, braço Q, posição 35, 36, didaticamente isso, tá, gente? Cortamos aquele pedacinho do DNA onde se encontra o gene da óxido nítrico sintase e genotipamos esses 1.500 indivíduos, ou seja, fizemos a leitura do código genético de cabo a rabo desses indivíduos. E descobrimos que 8% da população brasileira, lá na posição 894 das letrinhas, adenina, citosina, timina, guanina, blá, 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 lá na posição 894, que o normal é ter uma guanina, esses indivíduos tinham uma timina, ou seja, uma base trocada na posição 894 do gene. Na peptídica, que o normal é ter um aminoácido glutamato, esses indivíduos que tinham o código genético mutante apresentavam, no lugar do glutamato, um aspartato. Daí veio a seguinte questão: será que esses indivíduos que têm a proteína com a sequência de aminoácidos alterada, será que a proteína, durante o exercício físico, produz a mesma quantidade de óxido nítrico, produz menos, ou será que ela é uma proteína hiperativa? Tem uma produção exacerbada de óxido nítrico. Então, esse foi o ponto de interrogação que nós criamos posteriormente a essa verificação. Próximo, por favor. Aí, o que nós fizemos? Pegamos os indivíduos com o código genético normal e submetemos esses indivíduos ao exercício físico. E observamos que, próximo, a produção do óxido nítrico aumenta e a vasodilatação acontece naturalmente. Ou seja, essa é a resposta fisiológica natural do organismo e aquilo que realmente era o esperado. No entanto, quando nós submetemos os indivíduos com o código genético mutante ao exercício físico, olha só o que aconteceu e a surpresa que nós tivemos. Esses indivíduos não vasodilatam em resposta ao exercício físico. Com experimentos posteriores invasivos, infusão intraarterial de drogas nesses pacientes, eram humanos, tá? E o experimento em vivo, nós conseguimos provar que durante o exercício físico, essa enzima produzida pelo código genético mutante, ela é defeituosa, isso didaticamente, tá? Ela é defeituosa e não consegue aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico e o indivíduo permanece com o vaso num calibre inferior ao que é considerado normal, pelo menos ao que é esperado de resposta fisiológica. Né? Próximo.